Então, boa noite, gente, mais uma vez para todas, boa noite para todos. Quero saudar aqui a Marisa e o Marizar, nossos dois candidatos a deputado estadual que estão presentes, os candidatos. Cumprimentar aqui a Elenir, que é da direção estadual do PT, o Cláudio, que junto com a equipe, e o Losada e mais algumas pessoas que estão aqui representando a candidatura do João Ramis, o Luiz, o Lula, que representa aqui a candidatura do Marcelo. É difícil não me eleger, tenho voto até em Pernambuco. Tem que, com tanto voto tão longe assim, temos os doble chapa no Uruguai, vem com Santana Livramento. Eu que moro lá no norte do estado, tem voto em Chapecó, Santa Catarina, em Concórdia. Então acho que a abrangência da candidatura é larga. Queria saudar a Carmen, que representa aqui a candidatura do Adão Vilaverde, que já esteve aqui, mas eu que não estava quando ele chegou, tinha obviamente outro compromisso. A Marinelli, que representa aqui a candidatura da Eunice. Quem mais? São as nossas dobradas aqui de Porto Alegre, que vão estar... o Marizar já saudei por primeiro. Isso, Marisa e Marizar foram os dois primeiros. Então estas são as nossas dobradas que fizemos aqui com a região metropolitana. E eu queria agradecer a cada um e a cada um dos militantes que vieram aqui hoje à noite, a abertura do comitê. Queria agradecer aquelas pessoas que ajudaram a organizar isso aqui. Aqui era uma sala abandonada e em troca da reforma ganhamos o espaço. E a nossa campanha vai ser mais ou menos como aconteceu aqui. Chegamos aqui, só tem uma luzinha aqui acesa. Aos poucos foi acendendo outra, depois mais uma, já está a maioria acesa. E assim vai ser a militância no decorrer deste processo dos 90 dias. Nós sabemos que ainda tem gente que está um pouco acomodada, que não foi convidada ainda, mas que na hora que a gente chamar faz que nem a luz, acende, apaga, e depois acende e fica. Este é o processo de mobilização que está acontecendo de uma forma muito especial. Como poucas eleições nós tivemos, as mais recentes, com uma grande mobilização de militância de forma antecipada. A quantidade de militantes que estamos vendo hoje, discutindo a eleição, nas últimas 2 eleições ou 3, a gente só encontrava em setembro. Eu que sou candidato há 20 anos já, sempre disputando todas as eleições desde 1990, tiveram eleições que, de modo especial, 98, 2002, 2006, foram eleições que a militância demorou muito para entrar na disputa. E desta vez a gente está percebendo que há uma disposição enorme e muita gente já se organizando em torno das candidaturas, na majoritária, enfim, em torno das suas entidades, nas propostas, e assim estamos, na minha opinião, quando se cria este clima, estamos às vésperas de uma grande vitória. Está se desenhando a grande vitória do nosso partido, uma vitória que acredito que nós merecemos. Todos nós, chegou o Madruga, também da candidatura do deputado Adão Vilaverde, mas a Carmen já falou em nome do Adão, que já esteve aqui. Então, num momento como este, que a gente percebe a militância animada, porque esse nosso governo reconstruiu a nossa esperança em um projeto que dá certo nesse país, eu acho que nós também, eu nunca falo sem lembrar que estas coisas não acontecem por acaso. Nós não estamos vivendo esse momento aqui porque ele tenha começado com a eleição do Lula. Esse nosso partido tem 30 anos de história. E a luta nossa, ela tem muito mais do que isso. Então esses momentos aqui é importante lembrar
da história daqueles militantes que muito antes de nós, com a sua luta, com a sua coragem, com a sua ousadia, com a sua persistência, com a sua coerência, enfrentaram a ditadura, e vamos falar só de lá para cá, e que alguns gostariam de estar aqui vivendo esse momento, mas foram eles que nos propiciaram esse momento. Alguns foram mortos, exilados, perseguidos, mas algumas figuras maiores, e a gente nem sempre lembra daquele militante anônimo que, ao longo de toda essa trajetória dos 30 anos do nosso partido, ele, por sua convicção, ele assumiu para si, sem a expectativa de ser o candidato que se elege, de ser o vereador, de ser o prefeito, de ser o deputado, de ser o presidente da República. Ele assumia pela convicção de que esse país podia mudar e podia ser diferente. Ele ia lá sabendo que o candidato dele não se elegia. Ou alguém tinha a ilusão que em 82 nós ia eleger o Lívio Dutra governador e a Gessi Prates de vice. E nem me lembro o nome do senador da época, para terem uma ideia. Mas muitos militantes já naquela época se mobilizaram e foram lá com o seu material, e não apenas na campanha. Quantas madrugadas de porta de fábrica, quantas noites de reflexão em salas como estas, maiores e menores, as pessoas se reuniram e para construir toda esta ideologia nacional de que este país podia ser diferente, que esse país podia ser melhor. E hoje nós somos, eu diria, a geração privilegiada. Nos 500 anos de Brasil tivemos pouquíssimos momentos especiais como este aqui, de democracia, de distribuição de renda, de inclusão social, e pela primeira vez um governo democrático e popular. Um governo de um partido que sofremos todo tipo de discriminação ao longo da nossa história, de modo especial no início da nossa história. Tudo que era problema era atribuído a nós. Em cada eleição que a gente entrava, sempre tinha algo que era culpa do PT e por isso não andava nesse país. E agora nós estufamos o peito e com muito orgulho a gente diz: culpa do PT, o Brasil vai bem. Então este é o momento privilegiado que nós estamos vivendo. Dos dados que já foram dados aqui, eu que ando em quase todo o Rio Grande, a gente se orgulha de passar lá naquelas cidades afastadas do centro, aquela casinha lá no meio do campo, iluminada de noite, que antes não tinha. E não é pouca gente que viveu esta conquista. São 11 milhões de pessoas que o nosso projeto, que o nosso governo Lula tirou do escuro. 11 milhões de pessoas é uma população do tamanho do Rio Grande do Sul que estava no escuro. São mais de 12 milhões de novos postos de trabalho. São milhares de jovens que podem levantar o seu diploma universitário e a sua carteira de trabalho. Quantas pessoas não podem chegar no final do dia e poder dizer: agora eu vou para minha casa, em uma casinha nova. Quantas pessoas nós permitiu que essa luta histórica dessa militância, que enfrentou a ditadura, que enfrentou a perseguição, que aceitou perder o emprego, mas não perdeu a sua convicção, permitiu a gente viver esse momento aqui.